E aí galera, aqui quem fala é o Isaac e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, como vocês bem sabem, para aquele que é o último vídeo de perguntas do ano, o último vídeo que é aquele vídeo que a gente faz um post na comunidade do canal ou em um post no Instagram, em que vocês mandam suas teorias, perguntas e algumas opiniões que vocês têm sobre o capítulo mais recente da obra. Então eu queria já adiantar aqui e dizer muito obrigado a todo mundo que participou aqui desse quadro e desculpar também por todos aqueles que comentaram e acabaram não aparecendo em vídeo. Realmente é muita pergunta, muito comentário e é meio complicado de colocar tudo isso. Mas é isso, espero que vocês entendam, deixa aquele like já para dar aquela fortalecida, para ajudar a nossa recompensa aqui no YouTube crescer ainda mais, e 2024 vai pegar fogo. Bom, mas sem mais delongas, bora ler aqui o que vocês separaram pra gente. O Teuzinho falou o seguinte: Oda falou que não conseguiria impedir dois personagens de se encontrarem. Quem vocês acham que são esses personagens e pode surpreender? E assim, o Teuzinho tá falando sobre a carta de fim de ano que o Oda sempre deixa, e nessa carta desse ano ele fala sobre esse encontro desses dois personagens que vai acontecer em 2024. Ele falou o seguinte: se Luffy e os outros puderem sair de Egghead em segurança, eles devem estar indo para aquela ilha. Aquela ilha a gente sabe muito bem qual é. E eu considerei não seguir por aquela rota, mas pode ser que não consiga impedir Luffy. Finalmente acontecerá a batalha entre aquele personagem e aquele outro, que pode levar a resultados inesperados. Cara, o Oda adora deixar a gente maluco quando ele fala esse tipo de coisa. Ele adora falar isso, é que nem quando ele citou os Shanks, falando que o Ruivo vai fazer seu movimento. A gente sabe muito bem que o Ruivo era o Shanks, e não o Kid, por exemplo. Mas sobre esses dois personagens, ele deixou bem aberto pra gente imaginar. E assim, quando eu imagino dois personagens, eu não imagino, por exemplo, o Luffy estando entre esses dois personagens, porque é um personagem que a gente já acompanha o tempo todo, então seria natural ver o Luffy batalhando com outro personagem. Então eu sinceramente não sei que impacto isso teria, a não ser que seja um personagem como Barba Negra. Aí sim, Luffy contra Barba Negra seria um embate que mudaria o mundo. Mas se a gente for levar para outro lado, se a gente for pensar que a próxima ilha é Elbaf, a gente pode tentar imaginar a presença assim do Barba Negra e até a presença do próprio Shanks. Apesar do Shanks ter acabado de sair de Elbaf, nada impede dele acabar voltando, até porque pode ter um Poneglyph, último Poneglyph, e esse Poneglyph ser da posse do Shanks, então tudo é possível. E é uma revanche que tá todo mundo aguardando desde Marineford, e eu acredito que antes do Luffy derrotar o Barba Negra vai ter sim uma revanche entre Shanks e Barba Negra, e essa é a minha aposta. E eu fico curioso pra saber qual é a aposta de vocês, comentem aí. O Yumidzi, desculpa se eu pronunciei esse nome errado, mano, falou o seguinte: o que Shebeck precisaria ser ou fazer para se tornar um vilão tão tenebroso, ao ponto de ultrapassar os dragões celestiais na obra? Cara, parando pra pensar, pra ser um vilão maior que os dragões celestiais tem que ser a podridão da podridão, tem que ser algo extremamente absurdo. Talvez só em Sama, que é o cara que organiza tudo isso, é o cara que faz com que os dragões celestiais existam, que é um vilão que acaba superando essa podridão dos dragões celestiais. Mas é muito complicado o Shebeck ter esse nível, porque como a gente vem aqui no canal falando há um bom tempo, o Shebeck era um cara que simplesmente tinha o Barba Branca em seu bando, tinha o Shiki, o Kaido e a Big Mom. Então para ele controlar todos esses piratas extremamente poderosos, ele tem que ter um carisma muito acima da média. E é claro que quando eu falo que um personagem tem carisma, não significa que por ele ser muito carismático, ele não pode ser ruim. Não, obviamente que não. Mas pelo que a gente viu, do pouco que a gente viu no flashback do Kuma, a gente viu até o Roger trocando alguns diálogos com o Shebeck, mas não um diálogo que representa ódio, mas sim um tipo de rivalidade ou competição. Então eu imagino que o Shebeck não seja aquele vilão que é o cara extremamente malvado, e sim um vilão muito carismático. E nesse ponto é muito difícil superar os dragões celestiais nesse quesito. E sobre o remake que foi anunciado há pouco tempo, o Matheus falou o seguinte: qual a expectativa para o remake? Espero que corte os fillers e tenha menos tempo de retrospectiva em cada episódio. Às vezes chega a 7 minutos só de retrospectiva e torra a paciência de quem quer maratonar. Cara, sinceramente, na época que eu maratonava One Piece, eu sempre via que dava pra pular os 5 primeiros minutos do episódio. Eu sempre gostava muito disso porque encurtava o tempo. Então, em vez de ver 20 minutos, eu via só 14 minutos. Então, pra quem faz maratona, não é tão ruim. Mas voltando aqui pro que ele tá falando. Infelizmente, acho que não vai ter a mesma trilha sonora do original por conta dos direitos. Assim, se for um anime em forma de temporada, tem tudo para que venha novos fãs para One Piece. E cara, realmente esse é o principal objetivo, do mesmo jeito que o objetivo do live action foi alcançado. Obviamente, o principal objetivo dos caras é dinheiro, não dá pra negar, né? É por isso que eles fazem o que eles fazem. Mas não dá pra negar o tanto de gente que falou que nunca ia assistir One Piece na vida, que chegou o live action e deu uma chance pra One Piece e acabou amando, foi assistir o anime depois,
japonês, inclusive já tá saindo rumores aí do live action da segunda temporada, a gente vai falar sobre isso em lives, e eu espero muito que esse remake do One Piece tenha essa proporção. Vai estar na Netflix, então vai ser visto por muita gente, e que seja uma porta de entrada, porque realmente tem gente que vê aquele traço antigo do primeiro episódio e acaba tendo um distanciamento. Eu, por exemplo, adoro aquele traço antigo, eu prefiro aquele traço antigo do que o traço mais atual, eu sou desses caras. Mas se for pra atrair mais fã, a gente tá provando que vem aí 1000 remakes. E a expectativa, cara, a expectativa aqui é 10, sempre 10. Vamos ver aí o começo de One Piece mais uma vez, não sei quantas vezes eu vi esse começo de One Piece, cara, mas vamos ver mais uma vez, não tem problema. E voltando pra falar sobre o arco de Elbaf, o João Pedro falou o seguinte: tem uma pergunta que é sobre o arco de Elbaf. Vocês acham que Elbaf será um reino dominado por um tirano, assim como Dressrosa, Wano, Skypiea e Alabasta, e então Luffy receberá o último Poneglyph como recompensa por derrotar esse tirano e iniciar o arco de Laugh Tale, visto que os arcos do Novo Mundo, que tem semelhanças com o do Paraíso, são também mais longos. E cara, sinceramente, eu acho que tá esgotando o número de personagens que são tiranos. Por exemplo, em Elbaf não tem nenhum outro Shichibukai que a gente não conheça, como a gente tinha Crocodile em Alabasta, como a gente tinha o próprio Doflamingo, como você mencionou, Dressrosa. Então não tem nenhum tirano conhecido da gente que ainda não foi apresentado, entendeu? Pode ser que o Loki seja? Pode ser. Mas pelo que a gente viu de Elbaf, sempre me passa um ar muito agradável, pelo aquele povo representa, o que aquele povo pensa, a cultura daquele povo. Então eu não vejo muito aquele povo sendo dominado. E o próprio Loki, o príncipe de Elbaf, eu vejo que ele vai ser um cara mais cômico do que qualquer outra coisa, porque ele meio que foi rejeitado pela Lola, a Nami conhece a Lola, o Luffy conhece a família da Big Mom, então vai ter todo esse lance mais engraçado, e o vilão pode vir de fora, pode vir, por exemplo, de um Barba Negra, de uma ameaça externa. Então eu acho que o Oda vai por esse ponto, da mesma forma que Egghead não tinha um vilão, e sim, foi a Marinha que veio de fora e acabou sendo esse vilão de Egghead. Marinha não, o governo. Já que eu mencionei a Big Mom aqui, o Renan falou o seguinte: oi Supernovas, minha pergunta é: o que vocês acham que o bando da Big Mom vai fazer agora que ela está supostamente morta? Será que Holy Cake vai se aliar ao Chapéu de Palha? Cara, eu tenho um vídeo aqui bem antigo sobre esse tema, que é uma coisa que a gente acaba viajando bastante, que era sobre o Katakuri meio que assumir a liderança do bando da Big Mom. Inclusive, eu não lembro exatamente qual foi o dos filhos da Big Mom que fala sobre isso, se foi o Perospero. Não, na verdade o Perospero queria ser o líder se a Big Mom, caso a Big Mom morresse em Onigashima. Mas rola essa conversa sobre quem iria liderar o bando, e o nome do Katakuri é mencionado. E se a gente fosse fazer os paralelos, o Katakuri seria como se fosse um novo Yonkou, entre aspas, porque todo aquele território da mãe dele seria dele a partir de agora, e ele seria meio que como se fosse o Barba Branca dessa nova era, e o Luffy seria o Roger dessa nova era. Eu fiz esse paralelo em um vídeo bem antigo aqui no canal, em que eu falo exclusivamente sobre isso. Mas eu não sei se o Oda tá se importando tanto com isso, porque a última vez que a gente viu o bando da Big Mom foi quando a Germa 66 consegue sair com certa facilidade de lá, e o próprio Aokiji consegue roubar uma cópia do Poneglyph de lá. Então o território que tá meio bem desprotegido sem a Big Mom, e o Katakuri ainda não assumiu esse posto de protagonismo, que eu espero que ele assuma. Mas é isso que eu espero. E cara, pelo que eu percebi aqui, tem muita pergunta sobre o final da obra. Eu tô gostando disso aqui, é porque apesar que vai demorar um pouco pra chegar nesse ponto, mas a galera aqui tá bem empolgada. O Paulo Rogério falou o seguinte: e aí, se eu não me engano, o Oda disse que sempre que acertam nas teorias, ele muda a história. Você acha que isso que impediu Yamato de entrar no bando? Isso pode acontecer com a Bonnie? Cara, eu acredito que não, porque o Oda teve a genial ideia de já falar na primeira frase do Yamato que ela queria entrar no bando. Ela já chegou falando pro Luffy que eu vou pro mar com você. Então não é como se algum fã tivesse descobrido que Yamato vai entrar no bando. Não, Yamato mesmo chegou e falou: ok, Luffy, eu vou entrar pro bando por causa disso e por causa daquilo. Só que ela não entrou. O Oda acabou dando essa brincada com a gente. E aí a gente entra naquele tema: quem será o próximo Mugiwara? Pra mim seria Yamato, tá? Eu nunca escondi isso de vocês. Pra mim tem que ser Yamato, ela tem que ir de alguma forma, porque tá prometido. Se você ler o mangá, se você ver o anime, vai estar lá dizendo que Yamato vai entrar pro bando. Ela falou, tá escrito, o Oda não pode esquecer isso. Então, apesar de muita gente querer a Bonnie, o Kuma, eu ainda preferi Yamato. E a próxima pergunta é do Thiago Henrique: em qual momento da história vocês imaginam a luta do Zoro com o Mihawk? A história parece ficar super corrida agora em Egghead, guerra final se aproximando, Shanks em Elbaf, não me parece que o Zoro vai achar Mihawk tão cedo. Então, cara, aí entra naquele ponto da Cross Guild. Em que momento a Cross Guild vai acabar encontrando seus caminhos com o caminho do Chapéu de Palha, com o caminho do Luffy, do Zoro? E é meio complicado pensar nisso, porque eles estão numa base deles, estão de boa na deles. O Mihawk mesmo aceitou o Bug ser a capa, ser o Yonkou, justamente para ele ficar mais de boa, para a atenção não ir para ele. Então eu não vejo muito o Mihawk tendo intenções de se movimentar para fazer alguma coisa nesse momento, e realmente é complicado de tentar imaginar. E nesse quesito, cara, eu acho que o Oda vai guardar pro final. Eu tô com esse pressentimento. Eu sempre pensei que seria antes do Luffy encontrar o One Piece, que o Luffy encontrar o One Piece e se tornar
tornar o rei dos piratas, e nesse ponto o Zoro já seria o melhor espadachim do mundo e todo mundo já teria realizado seu sonho, mas eu tô com um pressentimento que o Oda vai guardar um pouco mais pro final, na guerra final, e aí sim vai acontecer. Porque eu tô achando que o Oda quer guardar o Mihawk. Não sei, cara, não consigo explicar muito bem, mas eu tô achando que o Oda quer usar o Mihawk por mais tempo, porque é um personagem muito carismático, a gente sabe muito bem, e justamente por causa da Cross Guild, por causa desse bando, entre aspas, que foi criado. Então, se for pra apostar, Zoro versus Mihawk vai ser na guerra final. E galera, é com esse comentário que eu encerro esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado das perguntas que a gente acabou selecionando aqui. Faltou várias, eu sei, desculpa, mas próximo ano deve ter uma parte 2. Eu falo próximo ano e parece que é muito tempo, né? Mas já é próxima semana, então próxima semana já deve ter mais um Supernovas Respondem, respondendo mais de vocês. Vai ter live, a gente vai voltar com live e vamos trocar muita ideia, porque como o cara mesmo falou, tem remake de One Piece, tem um anime do Ryuma, tem a segunda temporada de One Piece que tá vindo aí já com rumores, tem o próprio anime, tem o próprio mangá, então assunto que não vai faltar em 2024, disso eu tenho certeza. E é isso, galera, valeu!